Queridos, não tem nada pior do que uma família sem harmonia. E é por isso que nós precisamos orar para ter harmonia dentro da família. O que é harmonia, irmãos? Harmonia é como uma orquestra sinfônica, harmônica. Há um som, irmãos, que você sente uma paz, porque você vê eles todos, irmãos, o sentido é esse mesmo, harmonia. Não tem ninguém, um mais alto do que o outro, um tom menor, um tom desafinando, não. É harmônico. E quando você vê uma orquestra, irmãos, você sente uma paz. Porque a harmonia traz isso, irmãos, traz paz para dentro da nossa casa. A gente tem que orar, irmãos, pedindo, irmãos, para que tenha harmonia na nossa família, porque uma família com paz não tem preço, meus irmãos. Uma família com paz não tem preço, irmãos. Não tem dinheiro que pague. Há pessoas, irmãos, que passam o dia trabalhando e é todo o tempo pensando: oh, Senhor, não vejo a hora de voltar para casa. Eu era assim, irmãos, quando eu trabalhava lá no meio das fábricas, lá no barulho das máquinas, eu ficava: oh, Senhor, não vejo a hora de chegar na minha casa. Naquele tempo eu trabalhava à noite, e às vezes eu chegava, irmão, deitava no chão da sala, e oh, que paz. Quem passou a noite ouvindo barulho de máquina zoada, cobrança, grito, chegava na minha casa e sentia aquela paz. É bom demais. Agora tem pessoas também, irmãos, que oram: oh, meu Deus, está chegando a hora de voltar para casa, misericórdia, Jesus. Tem, irmãos. Infelizmente tem. Pessoas que parece que quando vai para casa é um suplício, parece um castigo, ele tem que voltar para casa. O livro de Provérbios, irmãos, a Bíblia, ela nos diz o seguinte, em Provérbios 15, 17, Sara, ela resume bem o que é uma família que tem paz, harmonia dentro do lar. Ele diz o seguinte, meus irmãos: melhor é a comida de hortaliça, comer só verdura, do que o boi cevado, do que um churrasco, e com ele ódio. Ou seja, é melhor você comer só verdura e ter paz, do que comer um banquete, ter comida à vontade, mas não ter paz. Traduzindo isso para os nossos dias, é melhor você comer um pão dormido com paz, do que, irmão, você comer uma picanha em meio de guerra. Até que picanha está bem em moda, né? É melhor você comer um pão dormido, irmãos, mas tendo paz, tendo tranquilidade, amém ou não amém? Do que você ter um belo banquete, mas você não tem paz. E muitas casas, irmãos, hoje estão assim, irmãos, sem paz. E é aí que nós precisamos clamar por socorro: Senhor, abençoa a minha família com harmonia. E essa harmonia, meus irmãos, começa nos cabeças do lar, no casal. Essa harmonia tem que começar naqueles que estão, irmãos, na autoridade sobre o lar, o esposo e a esposa. Harmonia nos seus projetos. Todos os dois têm o mesmo projeto. Porque se um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro lado, irmãos, não tem harmonia. Harmonia dentro do casamento, irmãos, na área financeira. Ali se conversar, ter paz nas finanças. Porque, irmãos, uma das coisas que mais tem guerra no meio dos casamentos é dinheiro, irmão. Ô, Jesus! É dinheiro. Tem marido, irmãos, que construiu foi um cofre subterrâneo para esconder o cartão de crédito. Porque se ele deixar, tem um vendaval. Tem marido que deixa de passear com a mulher em shopping porque tem medo. E também tem mulher que freia muito marido, viu? Muito marido aí que não pode, tudo que vê quer comprar.
Então, não tem uma harmonia. Aí fica com briga por dinheiro, e fica escondendo, comprando coisa escondida, e fica escondendo as dívidas, e quando descobre, aí tem confusão, aí quebra a confiança, e fica, irmão, aquele campo de batalha. E cadê a harmonia? Não existe. Casal tem que ter harmonia também no relacionamento, irmãos, íntimo. Casal tem que ter harmonia também, irmãos. Tem muito casal sem harmonia nessa área, e essa área também é importante para o casamento. Não é tudo, mas é importante para o casamento. Amém, irmãos? Olhe para mim, depois você conversa. Depois você fala. Mas olhe para mim. Chega em casa, vocês conversam. Então, nessa área também tem que ter harmonia, irmãos. Porque se não tem harmonia nessa área, irmãos, também, irmãos, há guerra, há conflito dentro de casa. Amém, meus irmãos? Então a gente, irmãos, tem que orar: Senhor, que a minha família tenha harmonia, tenha paz. Agora nós também precisamos, irmãos, para que tenha harmonia e ter paz, nós também precisamos olhar para nós e mudar nossas atitudes também. Será que somos nós também que estamos trazendo guerra para dentro do nosso lar? Será que não somos nós que brigamos por tudo, brigamos sem parar, reclamamos de tudo? Será que não somos nós, né, filhos, que estamos respondendo os pais, sendo malcriados com os pais? Então, irmãos, nós temos que também olhar para nós, para que haja harmonia no lar. Todos têm que se autoexaminar para promover a harmonia. Lá em Provérbios, irmãos, 26, 21, tem um espírito aí, irmãos, que ele habita em muitos lares. É o espírito contencioso. Tem gente que parece que tem prazer de arrumar contenda. Ele já entra em casa procurando uma contenda. Ou alguém de casa já fica procurando uma contenda. Como o carvão para as brasas, presta atenção, como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixa. O carvão, quando a gente bota, irmão, o fogo, a lenha, quando a gente bota o fogo, assim é quem gosta de contenda. Dá uma valor, acender uma rixa. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado. Se a gente quer uma família harmoniosa, a gente tem que se livrar desse espírito contencioso, que fica buscando contenda. Se dentro de casa brigamos sem parar, queridos, e respondemos com brigação, com contenda, com malcriação, irmãos, aí, queridos e amados irmãos, o inimigo, irmãos, ele opera. O inimigo opera, porque a gente dá legalidade. E deixa eu falar uma coisa para você. O nosso inimigo não é nosso pai, não é nossa mãe, não é nossos filhos, não. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas são forças espirituais, e essas forças malignas espirituais, muitas vezes estão operando dentro do lar, irmãos, trazendo contenda de marido com esposa, de esposa com esposo, porque às vezes, irmãos, a gente tem que saber falar, e às vezes a gente não está vigiando isso, mas às vezes, irmãos, se não falar direito, se não tratar direito, pode ter uma contenda. Os maridos também precisam vigiar, porque os maridos, irmãos, também, às vezes, pelo fato da objetividade do homem, ele às vezes se expressa com mais rispidez, e a gente tem que ter cuidado nisso também. A gente tem que vigiar, irmãos, para que não haja contendas, mas que a gente tenha um lar cheio da harmonia, e para que haja harmonia, o casal tem que conversar, os cônjuges têm que conversar, os pais conversar com os filhos com os pais, o marido com a esposa com o marido, tem que ter conversa, tem que ter diálogo,
para que se tenha harmonia. Então, meus amados irmãos, nós devemos, irmãos, cuidar um dos outros, para que nós possamos viver uma família de harmonia. Diga novamente: Senhor, abençoa a minha família com harmonia. Amém, irmãos?